Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou professora de Direito Constitucional e hoje nós vamos aprender a respeito das funções essenciais da Justiça, tá? Então, as funções essenciais da Justiça estão elencadas no artigo 127 da Constituição, lá do 127 seguintes, tá? Capítulo 4º, e a gente vai ver que as funções essenciais da Justiça são o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Advocacia, e a Defensoria Pública. Então, a gente vai ver cada um deles nessa aula, tá? Então, a gente vai começar pelo MP, tá? Então, o Ministério Público começa lá no 127, 128, 129, enfim, seguintes. E o que é o Ministério Público? Ele é como se fosse um órgão, ele é um Ministério Público, ele é um órgão que é independente dos poderes, então ele não faz parte do Poder Judiciário, lembre disso. O MP não faz parte do Poder Judiciário. Isso é um erro comum, tá? Então, o Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário. Quem é do Poder Judiciário é o juiz, o MP não faz parte do Poder Judiciário, o MP é independente. Então, vamos lá. Ele é uma função essencial à jurisdição do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais e disponíveis. Ou seja, o MP ele vai interferir em defesa da ordem jurídica. Então, ele não tem que acusar, ele tem que simplesmente defender a ordem jurídica, ou seja, ele pode acusar ou pode defender. Ele pode falar que o sujeito tem que ser absolvido ou tem que ser condenado. Isso vai depender da ordem jurídica, ou seja, quando o MP achar que o sujeito ele ofendeu a ordem jurídica, ele vai ser condenado. Quando ele não ofendeu, ele pode ser defendido pelo MP. Então não há impossibilidade nenhuma, não há nenhuma proibição que o MP defenda alguém, que peça absolvição, tá? O MP, ele é visto muitas vezes como o órgão, o sujeito processual, o órgão que somente acusa, mas isso não acontece. O MP pode pedir absolvição, até porque ele está em defesa da ordem jurídica, ou seja, ele visa a correta aplicação das leis. Então, é isso que o MP tem que fazer, não tem que só acusar, tá? É isso que tem que botar na sua cabeça. Primeiro, que ele não faz parte do Poder Judiciário e que ele não só acusa, ele pode defender também, ele pode aplicar habeas corpus, enfim, tá? Então, ele vai em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais e indisponíveis, tá? Então, vamos lá. Então, principalmente, o Ministério Público ele tem autonomia funcional e administrativa, como os três poderes, tá? Como o Ministério Público não faz parte dos três poderes, e não faz parte do Executivo, nem do Legislativo, nem do Judiciário, ele tem as mesmas prerrogativas, mas ele está separado desses três poderes, tá? Então, tem os três poderes, o MP está separado desses três poderes, mas ele tem autonomia funcional e financeira, tá? Ele tem capacidade de fazer seu orçamento, envia, tudo certinho, tá? Para você entrar no MP, você tem que fazer um concurso público de provas e títulos, tá? Então, vai ser a prova de 3 fases, mais os títulos, tá? Vamos ver uma jurisprudência a respeito do MPO. O Ministério Público, embora não detenha personalidade jurídica própria, é órgão vocacionado à preservação dos valores constitucionais, como a gente disse, dotado de autonomia financeira, administrativa e institucional, que lhe conferem capacidade ativa para a tutela da sociedade de seus próprios interesses e juízo, sendo descabida a atuação da União em defesa da instituição. Então, quando houver possibilidade ou necessidade do Ministério Público se defender a sua autonomia, a sua autodeterminação, ele mesmo vai ser capaz de se autodefender, não vai ser a União que vai defender o Ministério Público, tá? Por causa da autonomia dele, vai ser ele mesmo que vai se autodefender, digamos assim, tá? Como que é o Ministério Público? Como que ele se organiza? Então, a gente tem dois tipos de Ministério Público, digamos assim. Tem o Ministério Público da União e tem o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União, ele se autodivide em vários ministérios públicos, como você pode ver. E o dos Estados é só o dos Estados, tá? Então, quando você for fazer um concurso público pro MP, você vai ou fazer o Ministério Público Estadual, aí você segue a carreira de promotor público, tá? Aí dentro do Ministério Público da União, você pode fazer vários concursos, que é o Ministério Público Federal, que daí você vai virar procurador de Justiça. Desculpa, procurador da República. Não é procurador de justiça, é procurador da República, tá? Desculpa, eu tava pensando em outra coisa.
da República. Então, quando você for do Ministério Público Federal, você vai virar procurador da República. Quando você for do Ministério Público Estadual, você vai ser promotor público, tá? E daí, Ministério Público do Trabalho, aqui você vai ser promotor do trabalho. Quando você for Ministério Público Militar, você for promotor público militar. Quando você for para o Ministério Público do Distrito Federal dos Territórios, é promotor público do Distrito Federal dos Territórios, tá? E o Ministério Público da União tem como chefe o PGJ, que é o PGR, desculpa, Procurador-Geral da República, e os Ministérios Públicos Estaduais, que tem cada estado, é o PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça, tá? Então, esses dois são os chefes. O Ministério Público da União vai ter o chefe como Procurador-Geral da República e os Ministérios Públicos dos Estados, cada um vai ter seu chefe, que é o Procurador-Geral de Justiça, tá? Então, a gente vai ver quais que são os princípios do MP, tá? O Ministério Público ele é uno, ou seja, a divisão do Ministério Público, ele só é para títulos de divisão do trabalho, tá? Mas ele é uno só. Então, eles são guiados pelos mesmos fundamentos com as mesmas finalidades, tá? A indivisibilidade, além de ser uno, ele é indivisível, ou seja, permite que os membros sejam substituídos sem que esteja algum problema no processo, diferente do judiciário, que cada juiz tem sua competência, essas coisas. O promotor de justiça não. Muito embora um promotor de justiça seja designado para o lugar X, ele pode substituir o outro no lugar Y, não tem uma impossibilidade a respeito disso, tá? E a independência funcional, ou seja, um promotor, ele tem o que ele acha, ele tem liberdade para atuar do jeito que ele concorda com as leis, do jeito que ele entende aquele ordenamento jurídico. Não é por causa que o Procurador-Geral de Justiça acha X que ele é obrigado a fazer o que o Procurador-Geral de Justiça determinou. Não, ele é independente. Então, na sua atuação, o promotor público, por exemplo, ele é independente. Ele pode pedir absolvição do cara. Por exemplo, tem um grande exemplo disso, num processo de júri. Muitas vezes, o processo de júri dura tanto tempo que, durante o processo, muda o promotor de justiça. Nesse caso, pode ser que o promotor de justiça tenha pedido a condenação do sujeito no começo do processo e mudou o promotor e no final o promotor de justiça novo, ele acha que o sujeito tem que ser absolvido. Pode acontecer isso, não tem nenhum problema, porque o Ministério Público, ele é independente. Então, pode ser que um promotor tenha achado que ele deve ser condenado e outro pode ser que ele ache que ele tem que ser absolvido. Isso não vai acarretar nenhuma nulidade processual, tá? É basicamente isso. Vamos ver as vantagens do promotor de justiça. Então, as vantagens são as mesmas do Poder Judiciário, que é a vitaliciedade, ou seja, uma vez que ele entra lá no cargo, 2 anos depois ele fica vitalício, só pode perder por decisão transitada e julgado, decisão judicial transitada e julgado o cargo, tá? Ele inamovibilidade, ou seja, quando ele fica num lugar, ele só pode ser retirado por interesse público, por uma votação no conselho, ou por interesse pessoal. Então, ele não vai ser retirado compulsoriamente do lugar onde ele tá? Irredutibilidade de subsídios, ou seja, o salário dele não vai diminuir. Claro que não vai ser protegido da inflação, né? A inflação pode correr o salário dele, mas ele não vai ser reduzido arbitrariamente, tá? E também tem as proibições impostas aos membros. Vamos ver as proibições, ó. As proibições... Cadê as proibições aqui? Eu tinha colocado aqui, mas as proibições também eu coloquei, vamos ler na Constituição. Vamos ver aqui. Olha, as vedações. Receber a qualquer pretexto honorários, porcentagem ou custos processuais. Então, o MP não recebe custas, tá? Ele não pode exercer advocacia. Ele não pode acumular cargos, exceto um do magistério. Então, se um promotor de justiça quiser dar aula, ele pode dar aula em uma universidade, tá? Ele não pode participar de sociedade comercial na forma da lei, não pode exercer atividade político-partidária, tá? E ele não pode receber a qualquer título e pretexto auxílios, contribuições, pessoas físicas de entidades públicas privativas, salvo as excetos previstas em lei. Então, aquelas auxílios moradia, eles podem receber, mas eles não podem receber de outros entes a não ser do MP.
MP, tá? Agora, o que são as funções institucionais do MP? A gente vai ver agora, tá? Então, ele tem que... Uma das principais competências do MP é promover a ação penal pública. Significa o quê? Que o MP é o titular da ação penal. A gente sempre fala isso, você vai ver várias vezes, que é o quê? O MP, ele é o capaz de processar alguém por algum crime, exceto nos casos que seja ação privativa de pessoa. Então, por exemplo, nos casos de injúria, difamação, crimes contra a honra, que só o sujeito é capaz de ir lá pedir para a abertura do inquérito, da ação penal. Tirando esses casos, as ações penais públicas é o MP que vai processar. Então, vai ser ele que vai denunciar o sujeito por cometer crime e tal. É isso que está querendo dizer, tá? Você vai ver isso em direito penal, processo penal. Então, ele vai zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos, do serviço de relevância pública, os direitos assegurados na Constituição. Então, vai ser o MP que vai defender a implementação do direito à saúde, à educação, essas coisas, sim, vai ser o MP que vai zelar. Ele vai promover o inquérito civil, ele vai promover a ação civil pública. Então, existem outros legitimados para a ação civil pública, mas o principal é o MP e ele também vai ser o que vai promover o inquérito civil. Então, vai ser uma investigação civil para ajuizar a ação civil pública, tá? Para promover o patrimônio público, social, meio ambiente, cultural, interesses difusos e coletivos, também vai ser o MP que vai defender, tá? Ele vai promover a ação de inconstitucionalidade. Nesse aqui a gente viu na aula de controle de constitucionalidade. Vai ser o Procurador-Geral da República que vai ajuizar a ação de inconstitucionalidade por violação dos princípios constitucionais sensíveis, tá? Então, se você quiser saber mais a respeito desse assunto, você vai na aula de controle de constitucionalidade, lá tá tudo explicadinho, tá? O MP também defende os direitos e interesses das populações indígenas, é o MP que defende. Ele também pode pedir notificações nos procedimentos administrativos, tá? Então, o MP é capaz de ir lá requerer na administração pública documentos, enfim, ele tem essa possibilidade, esse poder de requerer documentos, tá? E ele vai exercer o controle externo da atividade policial. Então é o MP que tem que observar lá se os inquéritos estão andando certinho, tudo que a autoridade policial está fazendo, até porque ele é o chefe da ação penal, então ele que vai observar lá a atividade policial, tá? Ele vai requisitar diligências investigatórias. Então, por exemplo, às vezes, assim que acontece a ação penal em geral, tem um inquérito policial, por alguma razão, aberto o inquérito policial, a polícia investiga todo o acontecimento e depois ele encerra um inquérito e envia para o Ministério Público. O MP ele vai observar aquele inquérito e às vezes ele vai falar assim, esse inquérito está incompleto, eu preciso de alguma informação a respeito desse assunto X para eu poder fazer a minha denúncia. Então, ele vai voltar ao inquérito. Isso que está querendo dizer, ele vai poder fazer diligências, requisitar diligências investigatórias. Então, ele vai devolver esse inquérito, vai pedir diligências para o policial, vai falar, olha, a autoridade policial, eu preciso dessa diligência X para que eu possa denunciar. E a polícia vai lá e faz a diligência no tempo tal e devolve o inquérito para o MP. É basicamente isso, tá? Para a instauração de inquérito policial, indicados fundamentos. Então, ele pode também requisitar a abertura de inquérito. Tanto ele pode pedir diligências, quanto pode pedir a abertura de inquérito. Tanto pode ajuizar ação penal sem inquérito. O inquérito não é necessário, tá? Você vai aprender isso no processo penal. E exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, tá? Basicamente isso. Então, a gente vai ver uma jurisprudência do STF a respeito do MP. Ó, legitimidade do Ministério Público para interpor recurso extraordinário como custos legis. Então, quando o Ministério Público estiver numa ação, ele estiver defendendo a ordem jurídica, não como parte, nem como ajuizado, nem como quem ajuizou a ação, ele tá ali só para defender a ordem jurídica, ele pode fazer um recurso extraordinário, não tem problema nenhum, tá? A legitimidade do Ministério Público para impetrar habeas corpus tem como fundamento a incumbência da ordem jurídica, isso que eu tava querendo dizer. Então, o MP, ele pode impetrar habeas corpus para soltar alguém da prisão, porque ele está defendendo a ordem jurídica. Então, se a ordem jurídica não estiver sendo cumprida e aquela prisão for ilegal,
o MP tem legitimidade de sobra para impetrar habeas corpus para soltar alguém de uma prisão legal. É basicamente isso que o STF está dizendo, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a advocacia pública. Então, cuidado, a gente tem dois tipos de advocacia. A advocacia, que é aquela do advogado particular, que você paga honorários, tá? E tem a advocacia pública, que é a AGU, que é a Advocacia Geral da União, tá? A AGU, ela é responsável por representar a União, judicial e extrajudicialmente. Então, todas as ações que tiverem como interesse a União, vai ser a AGU que vai trabalhar, tá? Exceto execução de tributos, que daí é a Procuradoria Fazendária da União que vai lá executar tributos na Justiça. Alguém tá devendo tributo, enfim, vai ser a Procuradoria Fazendária, tá? A AGU vai em outros casos, tá? Então vamos lá. O chefe da AGU, ele é um ministro hoje em dia, ele é tido como ministro, e ele é indicado, o advogado-geral da União, ele é de livre nomeação, tá? Ele não precisa ser um concursado da AGU, ele pode ser outra pessoa. Ele é de livre nomeação pelo presidente da República, tá? Dentre de cidadãos de maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, o AGU, o advogado-geral da União, ele não precisa ser da AGU, ele não precisa ser concursado da AGU. Ele pode ser qualquer pessoa, desde que esteja mais de 35 anos e tenha notável saber jurídico e reputação ilibada, tá? É isso que é necessário, que vai ser indicado pelo presidente. E hoje em dia ele tem um status de ministro, tá? Então ele tem algumas prerrogativas de ministro, tá? E para você ser advogado-geral, você pode entrar na advocacia da União. Então você pode ser advogado-geral da União. Você vai entrar na AGU pelo concurso de provas, desculpa, eu que me confundi aqui, ó. Advogado-geral da União é o chefe da AGU. Você pode ser advogado da União, tá? E para você ser advogado da União, para você trabalhar na AGU, na Advocacia Geral da União, você vai fazer um concurso de provas e títulos, tá? Então, a mesma coisa, para você ser advogado da União, você vai fazer um concurso de provas e títulos. O advogado da União vai ter em vários estados. Por quê? Porque ele vai defender os interesses da União nos vários estados. Então, por exemplo, fulaninho processou a União, vai ser a AGU que vai responder aquilo ali, tá? Nos vários estados. Nas várias fazendas públicas, vai lá o advogado da União naquele estado representar a União. É basicamente isso que vai acontecer, tá? Agora a gente vai para a advocacia. O advogado particular, que a gente conhece mais, tá? Como que é o advogado? O advogado, lá na Constituição, ele é uma atividade indispensável à administração da justiça e ele é inviolável pelos seus atos e manifestações do exercício da profissão. Ou seja, quando ele se manifesta lá na audiência, ele imputa um crime a alguém, ele fala qualquer coisa, ele é inviolável nas manifestações dele no exercício da profissão. Então, quando ele não estiver no exercício, ele pode ser processado por injúria, por difamação, enfim, tá? É no exercício da profissão que ele é inviolável, tá? E como que você se torna advogado? Primeiro você tem que fazer direito, você tem que ser bacharel em direito. Aí você vai se inscrever lá na Ordem dos Advogados do Brasil, vai fazer uma prova, e se você for aprovado nessa prova de 2 fases, você vira advogado, tá? Então você tem que fazer a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma forma de filtrar as pessoas que têm o conhecimento necessário para ser advogado, tá? Olha aqui, são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, se eu sou a louca lá que não fiz OAB e for lá e defendo alguém em juízo, esses atos são nulos, porque eu não tenho a capacidade postulatória, tá? Opa, aqui. Deixa eu colocar aqui. Falta de capacidade postulatória, tá bom? Então, para você ser advogado, quando você passa na Ordem dos Advogados do Brasil, você recebe sua carteirinha, seu número, etc. Você vai ter capacidade postulatória, ou seja, você vai ser capaz para defender alguém em juízo. Se você faz isso e não tem número, ou a sua inscrição está cancelada ou suspensa, enfim, os seus atos são nulos, tá? Então, basicamente é isso. Agora a gente vai ver sobre a Defensoria Pública. Então, a gente viu sobre o MP. O MP tem a defesa da ordem jurídica, o advogado-geral da União, a Advocacia Geral da União, que é para defender a União, os advogados, que são particulares, e agora a gente vai ver a Defensoria Pública, tá? A Defensoria Pública é o quê?
ela é uma instituição permanente, tá? Que ela também é essencial à função jurisdicional e ela é a pessoa, o órgão, né? Que ele vai defender as pessoas que não têm dinheiro para pagar um advogado particular, tá? Então, essa é a definição da Defensoria Pública, ó. Órgão que incumbe a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, de direitos individuais e coletivos, da forma integral e gratuita aos necessitados. Judicial e extrajudicial significa o quê? Que a pessoa, a defensoria pública, por exemplo, eu tenho um problema com meu vizinho. Eu posso ir lá na defensoria e falar assim, olha, eu tenho um problema com meu vizinho, gostaria que vocês me ajudassem a resolver esse problema. Ele, sei lá, não constrói um muro, o cachorro dele foge pra minha casa todo dia. Então eu vou lá na defensoria e a defensoria é capaz de fazer um acordo extrajudicial para que o meu vizinho construa um muro, ou faça uma cerca, enfim, tá? Então a defensoria é capaz de defender você judicialmente, ou seja, num processo, tanto criminal, quanto civil, quanto alimentos, quanto defesa de consumidor, enfim, todos os âmbitos judiciais a defensoria pode, quanto extrajudiciais. Então ela pode fazer acordos extrajudiciais de conciliação, tanto nos processos judiciais de conciliação, tanto fora, acordos extrajudiciais, tá? Então ela pode fazer isso, ela pode defender direitos humanos. Então, por exemplo, uma acusação de tortura, vai lá a Defensoria Pública te defender quando você acusa alguém de tortura, tá? Então, tanto no caso que você é acusado, quanto você acusa alguém, a Defensoria vai estar lá do seu lado, tá? Então, só que interessante que em alguns casos a Defensoria Pública pede que você comprove que você não recebe suficiente para pagar um advogado. Então, é só nos casos de você aos necessitados. Então, aqui nesse caso, ó, aos necessitados, então a defensoria vai pedir a demonstração que você não tem como pagar um advogado particular, tá? Então, a defensoria pública é essencial, tá? Para as pessoas que não podem pagar, tá? E os princípios da defensoria pública são os mesmos do MP, do judiciário. Então, ele é a defensoria pública é única, ela tem divisões estaduais, mas ela se pauta pelos mesmos princípios, né? Princípios anteriores que a gente viu, ela é indivisível, então também o defensor público pode ser substituído por outro, não tem problema, tá? Não há problema nenhum com isso. E ele é independência funcional, então não é porque o defensor público X é mais velho lá na defensoria que o defensor público Y deve fazer tudo que o defensor público X quer. Ele tem independência funcional, então o defensor público ele tem liberdade para atuar da forma que ele acha melhor, tá? Então é isso, a gente viu que as funções essenciais da justiça é o MP, a Advocacia Geral da União, a Advocacia Particular e a Defensoria Pública, tá? Não é importante você saber exatamente o que cada um os pormenores, mas é importante você saber o que cada um faz. Então o MP, ele defende a ordem jurídica, tá? Autor da ação penal pública, os advogados, eles também são invioláveis nas suas palavras, são particulares, então eles recebem honorários, tem que passar na OAB. A Advocacia Geral da União, ela defende a União, exceto nas execuções, né, que são a Fazenda que faz isso, tá? E a Defensoria Pública, que defende as pessoas necessitadas, tanto judicial quanto extrajudicialmente, tá? Se você quiser saber a respeito... também é importante ressaltar, para você entrar na Defensoria Pública, você tem que fazer concurso de provas e títulos também, tá? Vou voltar aqui, então, concurso de provas e títulos, tá bom? Então, é basicamente isso. Não tem muito o que você se aprofundar, a não ser essas exemplificações do que é cada um, tá? Tirando quando você for fazer um concurso específico, aí você tem que se aprofundar mais no Estatuto da Magistratura, no Estatuto do MP, da Defensoria Pública, enfim, tá? Mas tirando isso, é só você saber esses termos gerais, tá bom? Então, muito obrigada e até mais.